Item 12, projeto de lei do Senado 214, de 2015, não terminativo, de autoria do senador Álvaro Dias, que modifica o Código 20 do anexo 8º da Lei número 6.938, 31 de agosto de 1981, acrescido pela Lei número 10.165, de 27 de dezembro de 2000, para excluir a silvicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Não foram apresentadas emendas perante a CRA no prazo regimental. Com a palavra, o relator da matéria, o produtivo senador Valdemir Moca. Senhora presidente, eu vou dizer também, esse é o tipo do projeto que corrige uma injustiça, a meu ver, tão grande. Então, considerar a floresta plantada como um segmento, uma atividade potencialmente poluidora. Então, quero, antes de mais nada, parabenizar o senador Álvaro Dias pela iniciativa. A proposição em exame é um projeto de lei do Senado, 2014, número 214, 2015, do senador Álvaro Dias, que modifica o Código 20 do anexo 8º da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, acrescido pela Lei número 10.165, de 27 de dezembro de 2000, para excluir a silvicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Ora, a proposição contém 2 artigos, sendo que o artigo 1, o artigo 1º, altera a redação do Código 20 do anexo 8º da Lei 6.938, de 1981, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e da outras providências. E o artigo 2º trata da cláusula de vigência. Conforme a justificativa que acompanha o PLS, o autor argumenta que a silvicultura é uma atividade agrícola, mas não foi contemplada com o veto presidencial que excluiu as atividades agropecuárias da cobrança da taxa de controle e fiscalização ambiental e permaneceu no rol de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Após ser analisado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o PLS será enviado à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, CMA, a qual cabe a decisão terminativa. No Senado Federal, não foram apresentadas emendas ao PLS, número 214 de 2015. A análise, eu acho importante dizer, fazer essa análise. Compete a essa comissão, nos termos do artigo 104b do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre assuntos correlatos à utilização e conservação na agricultura dos recursos hídricos e genéticos, inciso 9º, e a tributação da atividade rural, inciso 11º. Com respeito ao mérito, entende ser o projeto de lei muito justo, conforme informação contida na página, na internet da agência Embrapa de Informação Tecnológica. Silvicultura é a arte e a ciência que estuda as florestas naturais ou artificiais, com o objetivo de restaurar e melhorar o povoamento vegetal para atender às exigências do mercado ou para a manutenção, o aproveitamento e o uso consciente das florestas sem prejudicar o equilíbrio ecológico. A silvicultura moderna não tem apenas a finalidade de produzir madeira, mas também serviços e bens. Seu desenvolvimento pressupõe o levantamento de informações sobre as condições do sítio ecológico, tipo de intervenção silvicultural, capacidade de regeneração e crescimento, intensidade de exploração. É preciso também desenvolver um plano das atividades florestais
compreendido por estudo de clima, determinação da espécie, escolha do material genético, produção de mudas, preparo do solo, controle de pragas, colheita planejada, tratos culturais e silviculturais. A adoção da silvicultura tem sido estimulada em sistemas produtivos caracterizados pela integração lavoura, pecuária e floresta, que, aliás, é, sem dúvida nenhuma, a prática mais moderna que hoje realmente já, felizmente, toma conta no país. Inclusive, recentemente, a Lei 12.805, de 29 de abril de 2013, institui a Política Nacional de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Pela sua vez, o Programa para a Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura, chamado Programa ABC, tem entre as finalidades do crédito de investimento ofertado a implantação e o melhoramento de sistema de integração lavoura-pecuária, lavoura-floresta, pecuária-floresta, ou lavoura, pecuária e floresta, e de sistemas agroflorestais, ABC de integração. Além disso, a Lei número 12.651, de 25 de maio de 2012, que aprovou o novo Código Florestal em seu artigo 72, equipara atividade de silvicultura, quando realizada em área apta ao uso alternativo do solo, atividade agrícola. Ademais, o novo Código prevê no capítulo 7 diversos cuidados, como, por exemplo, aprovação prévia junto ao órgão integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, do Plano de Manejo Florestal Sustentável, para exploração de florestas nativas e formações sucessoras de domínio público ou privado, e de Plano de Suprimento Sustentável, o PSS, para empresas industriais que utilizam grande quantidade de matéria-prima florestal. O mencionado artigo 72 do novo Código Florestal foi, inclusive, objeto de recente decreto número 8.375, de 11 de dezembro de 2014, que define a política agrícola para florestas plantadas, o qual prevê que o plano do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento elaborará um Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas, PNDF, com um horizonte de 10 anos a ser atualizado periodicamente. Atualmente, o plantio de árvores para fins industriais representa um importante elemento de sua cadeia produtiva, contribuindo para a sustentabilidade econômica, social e ambiental das atividades do setor. No aspecto econômico, apesar de ocupar pequena parcela de área produtiva do país, o cultivo de árvore para uso industrial tem apresentado resultado muito positivo na balança comercial brasileira, graças ao valor agregado à balança comercial do agronegócio, perdendo apenas para o complexo soja e para o complexo carnes. Do ponto de vista social, os impactos estão diretamente relacionados ao aumento da atividade econômica regional, com efeitos diretos sobre o nível da renda, a qualidade de vida e a melhoria da infraestrutura regional, tendo em vista que a produção de madeiras tende a se localizar em áreas de baixo índice de desenvolvimento econômico e humano. Em relação aos aspectos ambientais, o setor se apresenta altamente comprometido com o atendimento da legislação, critérios de esticação e com a promoção de práticas que promovam a recuperação de áreas degradadas, formação de corredores ecológicos, além de serem as florestas plantadas fonte de pesquisa para termos estratégico para a sobrevivência humana,
Nesse sentido, não é demais lembrar que a silvicultura oferece mais de 5 mil produtos de uso comum em nosso dia a dia, como móveis, ferramentas, produtos médicos, cosméticos, produtos de limpeza e tantos outros, entre eles a produção de biocombustível que se apresenta como alternativa sustentável aos combustíveis fósseis. Em uma área plantada de 7,6 milhões de hectares em 2013 e com cerca de 60% dos plantios certificados, há a estimativa de que essa área mais do que dobre de tamanho entre 2020 e 2030, oferecendo oportunidade de emprego e renda nos estados do Amapá, da Bahia, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, alcançando mais de 1.400 municípios. O Brasil, apesar de participar no contexto mundial com apenas de 2,9% da área total destinada ao cultivo de espécies silvícolas para fins industriais, contribui atualmente com 17% de toda a madeira colhida no planeta. Veja, nem 3% de área, 17% de toda a madeira consumida no planeta. Graças à alta produtividade de nossas explorações, sendo o eucalipto e o pinus as espécies mais plantadas, com 72% e 20,7%, respectivamente, enquanto a acácia, a teca, a seringueira, a paricá e as demais espécies somam 7,3% da área ocupada com árvores plantadas. Não por acaso, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, SAI, da Presidência da República, afirma que o Brasil apresenta as maiores taxas de produtividade em florestas plantadas do mundo, oferecendo, conforme a teste do IBGE, 90% de toda a oferta da matéria-prima de base florestal para as indústrias, gerando desenvolvimento rural e integrando outras cadeias produtivas. Em relação às alterações climáticas, o setor de florestas plantadas tem demonstrado atenção às iniciativas e estudos voltados para a compreensão do potencial mitigatório de gases de efeito estufa, via captura de CO2 atmosférico. Nesse aspecto, é importante destacar que somente em 2013, os 7,6 milhões de hectares de área de plantio florestal no Brasil foram responsáveis pelo estoque de aproximadamente 1,67 bilhão de toneladas de CO2, dando uma contribuição de alta relevância ao equilíbrio ambiental no Brasil, em consequência para o equilíbrio climático global. Eu ouvi o argumento do pessoal do IBA de que esses 8 milhões de hectares plantados, na captura do CO2, eles neutralizam por 2 anos toda a poluição produzida pela indústria brasileira. Veja a importância, então, da chamada silvicultura. Portanto, não é correto, não é adequado que a Lei 6.938, de 1981, mantenha a silvicultura classificada como uma atividade de potencial de poluição e grau de utilização médio de recursos naturais. Voto ante o exposto, somos pela aprovação do PLS 2014 de 2015. Parabéns. Presidente, eu acho que esse projeto faz justiça realmente à silvicultura, né? E nós temos aqui programado, se não me falha a minha memória, o dia 17 agora, uma audiência pública, exatamente com o pessoal do IBA, que é hoje todas as entidades reunidas das chamadas atividades florestais. Muito obrigado. Senador Moca, já estava aqui anotado
Lembrando que essa audiência pública sobre esse tema, num relatório muito bem fundamentado do senador Moca, do projeto do senador Álvaro Dias sobre a questão da silvicultura, essa audiência pública é uma audiência conjunta entre a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, no requerimento do senador Moca, e junto com a Comissão de Meio Ambiente, no requerimento do senador Blairo Maggi. São os requerimentos 18 desta comissão e 31 de 2015 da Comissão de Meio Ambiente. Então, dia 27, aqui estaremos debatendo esse tema. Está em discussão a relatoria do senador Moca sobre o projeto de Álvaro Dias. Não havendo quem queira discutir, está em votação. As senhoras e os senhores senadores que aprovam e concordam, permaneçam como se encontra. Está aprovado o relatório do senador Vladimir Moca, que passa a constituir o parecer da CRA favorável à matéria, que será posteriormente apreciada pela CMA em decisão terminativa.